Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. Todos os nossos podcasts estarão por lá também. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje está apenas, mas não menos importante, Maurício Dantas. Só ficamos nós, o último que sair apaga a luz. Aperta Pois stop. é. Pois é, né? Final de ano, todo mundo só quer saber de confraternização, né? E escutar então é Natal, então só sobrou a gente aqui para dar conta dessa bagaça, pelo menos até o final do ano, né? Só a gente que não tem amigo, né? O caixa do banco e o advogado que ninguém gosta. Pois é, triste fim, triste fim. Então estamos ressuscitando o Pilha Pocket, né? Então vamos falar um pouquinho do que a gente leu nessa edição enxuta. Vai ser um pouquinho mais curta, afinal de contas só nós dois, são menos gibis para falar e menos bobagem também, né? Então, Maurício Dantas, o que foi que você leu esses dias? Cara, eu tava até comentando você em off, eu tô botando em dia uns mangazinhos, mas não vou falar de mangá hoje, não dei stop ainda. E não tem o Dão aqui também, né? Então não tem muita graça também. Mas eu não li muito gibi novo, não. Inclusive, tô atrasado aqui na leitura da semana e na minha coluna lá do Arte Final por conta disso e tempo também. Pois é, ó, tá vendo? Tá vendo? Você fala, É, até não deixamos o pilha na mão, mas em compensação as obrigações no site, tá aí, ó. como eu vi no Twitter hoje, é uma mistura de fim de ano com fim de mundo, né? Então tá realmente uma coisa meio tensa. Mas eu peguei pra reler um gibizinho que eu lembrava que eu tinha, sempre olhava pra ele e dizia, um dia eu pego você pra reler, e não pegava, e aí vai até daquela discussão que a gente vem tendo aí pelo Twitter, pelo Zap e tudo mais, né? Dessa coisa do gibi pra ler e o gibi pra ter. Quantas vezes a gente não pega, olha um gibi na banca e diz assim, vou comprar, já li, mas vou comprar pra ter. E aí passa-se anos e você nunca tirou nem do plastiquinho que veio da banca, né? Eu boto tudo no plástico, naqueles plásticos de classificador mesmo, bota o duequinho para fechar e tudo mais, que é difícil de achar aqueles sacos para gibi mesmo, então eu customizo os meus e coloco a maioria das minhas coisas aqui, menos capa dura, porque aí não tem como. Eu colocava naqueles saquinhos que vendem naquelas casas de embalagem que o pessoal usa pra colocar porção de salgadinho, o pessoal que Sim, vende. Eu comprava, tinha o tamanho que era o tamanho certinho pro formato americano e o outro que era o tamanho do formatinho, mas já faz alguns anos que eu não faço mais isso. eu nunca achei no formato certinho não, lá em Salvador, pelo menos quando eu procurei, mas eu sei que fazia por encomenda, aí agora você tinha que encomendar 1 milheiro, né? 1.000. Eu morava num quarto das casas dos meus pais, que é um Maurício quadrado, só cabia eu, né? Quando outra pessoa entrava, eu tinha que sair. O Maurício Quadrado é ótimo. Então, pra que precisar de 1.000, né? Aí o tempo foi passando, agora tem um quarto para guardar a coleção, e aí eu entendo agora que valia a pena, mas nunca fui atrás. Eu compro mesmo esse classificador baratinho. E aí eu tirei desse plastiquinho o Homem-Aranha Potestade, que acho que só foi publicado aqui também essa vez pela Panini. Sim. 2000 e pouquinho, não me recordo agora o ano direito e vacilei de não pesquisar antes, mas vou dizer para vocês daqui a pouquinho. E é uma mini que, como eu até cheguei a comentar esses dias no Twitter, conversando com o Henrique, lá do Utopia X, que motivado também por um outro podcast que a gente gravei lá com o Léo Palmieri do Gibi Nosso Cada Dia, e a gente falou sobre alguns gibis do Aranha. Marcos vai botar esses links todos aí, né, Marcos? Colocarei, estão todos aí no link. E aí
a gente falei de alguns gibis do Aranha com o Léo e tudo mais, e aí essa discussão foi pro Twitter, a gente falando de alguns gibis, e aí o Henrique comentou que não curtia esse Potestade, mas só via a galera falando mal. E a gente tava lá falando sobre isso, sobre como um factoide, né, que o Omelete repercutiu aqui, toda essa história acabou deixando ela mal falada, e muita gente não leu, mas não gosta, comenta que não gosta, que acha ridículo e tudo mais, mas não sabe nem o que se trata. E a história, na verdade, é do Kyle Andrews, que já teve uma passagem aí também pelo Punho de Ferro, com uma história bem complicadinha, começa muito bem, mas no final tem um Megazord de Ki e um monte de maluquice que não faz sentido nenhum. O Larry Hama até recuperou alguns elementos dessa história aí depois e fez uma mini muito boa, tentando consertar a merda lá, mas a Marvel decidiu desconsiderar tudo e o Punho de Ferro perdeu mais uma vez os poderes, né? Ele perde os poderes 3 vezes por ano, seja na Netflix ou nos gibis. E o Kai Andrews aqui resolve fazer uma paródia do Cavaleiro das Trevas, do Batman. Paródia mesmo. Tem coisas que são sérias e tem outras coisas que você vê assim, o enquadramento, o uso do recurso dos jornais, né? Os telejornais dando as notícias e tudo mais. São bem a cara do Cavaleiro das Trevas mesmo. Numa piada, homenagem, o que quer que seja, até o próprio traço do Kevin Andrews, quando vai desenhar os apresentadores ou alguns personagens assim mais velhos, ele faz questão de referenciar mesmo Cavaleiro das Trevas. Eu nunca li em lugar nenhum ele falando que é isso não, mas tá na cara. É aquela coisa que não tem pra onde correr. E é uma história que se passa no futuro em que existe essa potestade, que é um poder que dominou Nova York de uma forma, entre aspas, democrática, né, com apoio popular, que tem a liberdade por uma vigilância eterna lá e afasta todos os terroristas, que são os heróis e vilões do nosso presente, né, nesse futuro. E o Homem se recolhe, tá velhinho já quando a gente conhece ele, tá fazendo merda lá, trabalhando numa floricultura. E temos o JJJ ainda vivo, caquético, mas vaso ruim não quebra. E ele tá lá ainda tentando despertar a cidade desse torpor fascista, né, da potestade. Aí, assim, não tem muita história não. No final da primeira edição já tem o JJ convencendo o Peter a voltar a ser o Homem-Aranha, a combater aquilo lá, do que tá acontecendo, né, um prefeito fantoche com um vilão por trás, que a gente vai descobrir adiante quem é, que é bem forçado, verdade seja dita, para os dias de hoje, quando você vai ler essa história, não cai tão legal. Mas o factoide foi o seguinte: a Mary Jane tá morta e o Peter fica se culpando pela morte dela. Ele não conseguiu salvar a Tia May, não conseguiu salvar as pessoas todas em Nova York e não conseguiu salvar a Mary Jane. E ele diz que a Mary Jane, na verdade, foi morta, teve um câncer, né, generalizado aparentemente, e que foi a exposição contínua aos fluidos dele, não só a saliva e tudo mais. Então deixa entender que foi o que o Omelete, o Bleeding Cool e todos os canais americanos que compartilharam isso na época disseram, que é o sêmen radioativo do Peter Parker mata Mary Jane. Então essa história de sêmen radioativo, Eu lembro dessa tirada, história. pois é, tirada do contexto, né? Parece até que tem o Peter Parker se masturbando e caindo no chão, fazendo aquele buraco no chão de radiação e tudo mais. É, né? Pois não tem nada disso, é uma menção só pra dizer que ele foi o culpado pela morte da Mary Jane. Poderia ter sido de outras formas, mas foi dessa. E talvez nem tenha sido, né? Mas ele se culpa. E tem umas passagens muito legais, rapaz. O Kai Andrews restaura, ressuscita, na verdade, o Hypno, que é um vilão que apareceu aqui na Teia do Aranha. Ele é um cara de Black Power, um negro Black Power, bem fortão e tudo mais, com uma camisa com um decote em V até o umbigo, toda brilhante, assim, aquele salto plataforma, e ele usava bem essa estética disco, né, para hipnotizar as pessoas com a música disco que ele conseguia lá transmitir e roubar os lugares. E aí ele tem uma participação bem ridícula na história também. E eu reli e continuei gostando da história. Não é nada maravilhoso, não é um clássico do Aranha, não é nada assim de outro mundo, mas é um gibizinho que vale a pena ler, descontando aí a questão de ser uma paródia de verdade, de fato, e que a revelação de quem é o vilão cai muito mal para hoje em dia, depois de tudo que foi feito com esse personagem. Ah, vou falar logo, é o spoiler de 2007 aí, ó, o gibi é de 2007. É o que eu ia falar, setembro de 2007. É um spoiler de 14 anos de idade aí, que é o Venom, né, o simbionte, na verdade, né, nem o Ed Brock já morreu também, o simbionte,
faz isso tudo pra se vingar do Peter, né? Ferrar com a cidade que ele ama e rola lá uma síndrome de ex mesmo, assim, ex-namorada maluca, ou ex-namorado maluco, né? Não vamos ser machistas aqui. E é meio besta mesmo que acontece. Mas tem um combate ao Sexteto Sinistro que é divertido. Tem o próprio teatro do Kyle Andrews, que é bem fora do convencional e que dá conta da coisa. Tem umas cenas bem legais. A participação do Octopus na história, o cadáver do Octopus, né? E outras coisas são bem divertidas. Você falou que leu tem um tempão, né, Marcos? Lembra de Ali alguma coisa? eu li na época que foi lançado, na verdade. Depois é daquele jeito que você falou. Depois eu não peguei mais para ler. E eu lembro muito mais dessa polêmica, dessa história de que foi o sêmen radioativo do Peter que matou a Mary Jane, do que da história em si. Eu lembro que teve alguma coisa em relação ao nome original, essa tradução, essa adaptação que a Panini escolheu, Potestade, que também foi bem criticado na época, né? Não, se você me perguntar qual é o nome original, eu não vou lembrar. É Reign, Reign. Reign, né? É, Como reinado, né? é. E aí botaram potestade. Então, realmente não tem muita coisa a ver, mas Não, ao pé da letra não, mas no sentido seria isso mesmo, né? Seria uma tradução interessante, porque é no sentido de algo que detém um poder, que é um governo central, né? Uma fonte de decisão estatal ou não central, e que controla tudo aquilo ali. É uma potestade mesmo, potestade não no sentido bíblico dos anjos e tudo mais, uma potestade no sentido de ser uma fonte de poder única. Eu achei legal, inclusive uma nota aí, a tradução é do Maio Luiz Barroso, que apesar de uns comentários recentes aí tentando passar pano para todos os erros, ele tem um podcast para dizer que o tradutor não erra, né? Todo mundo erra no processo, menos o tradutor. Basicamente são 20 e poucos capítulos que ele só fala isso. E também tem ele é um chloroquiner da tradução, né? Porque ele tava assim, sim, os erros todos dos ingleses, dos americanos que a gente corrige, né? É tipo dizer assim, e quantos foram curados? é, E não quantos foram mortos, né? Quantos erros passaram por aí. apesar de que assim, apesar dessa passada de pano, mas ele é um profissional que está há muito tempo, né? Ele é um Ah, excelente tradutor, né? Ele já sim, foi pois é. editor na Abril, ele era editor da DC na Abril, né? Ele não, ele atuou como editor também. E se a gente lembrar, as historinhas na Abril realmente eram melhor editadas. Eu acho que ele tinha uns problemas antigamente, principalmente quando a Abril resolveu fazer aquelas coisas de adotar gírias muito regionais. Eu lembro de uma tal de Xi Marquinho. Nada contra você, Marquito. Mas é um Xi Marquinho que não fazia sentido aquilo. E na época do Aranha, que o Ben Reilly estava como Homem-Aranha mesmo, rolava isso direto. Qualquer coisa que ele assim, cara, deu merda, é Chimarquinho. Que porra é Chimarquinho? É uma gíria paulistana, uma gíria carioca, não sei. Mas, assim, realmente, não dá pra desmerecer o trabalho todo desse cara ao longo de tanto tempo. E aqui, inclusive, tá muito boa a tradução. Ele tem umas adaptações, assim, de umas piadas em inglês muito boas. Ele usa algumas gírias da época, assim, os memes, né? Não se falava tanto em meme em 2007, mas ele usa os memes, as frases famosas da época, que eu não me recordo agora qual foi que eu até dei risada, que eu lembrei, dei uma pesquisada no Google, e é isso mesmo, mas é impressionante como caiu essa coisa da tradução, né? Tem uma quantidade absurda de gibi saindo todo mês, e tem muito amigo do amigo traduzindo as coisas, e sai aquela coisa literal. Hoje, se esse Potestade fosse sair aqui, com certeza sairia como Homem-Aranha o Reino, que é a tradução literal do Google, como a galera joga, né? Outro Uhum. dia, o Vitor até mostrou pra gente no WhatsApp o gibi do Batman com Police Precinct como precintos de polícia. Porra, Ixi. precinct é delegacia, né? Posto de polícia, central de polícia. Mas precinto? Não existe nem precinto em português. Vai tomar no. Não preciso falar quem foi, né, Marcos? Não. Mas assim, a história em si eu realmente não lembrava de nada, nada, nada. Eu tenho aqui, eu gosto dos desenhos do Cary Andrews. Também acho o estilo dele bacana, assim, é bem diferente. Ele faz tudo, né, basicamente. Eu acho que ele só não faz as cores As cores da são história. do É do José Villarrubia, José salvo Villarrubia, é engano. isso mesmo.
Mas eu gosto do traço dele, é um traço limpo, tal, é um traço diferente, e eu gosto do Punho de Ferro dele também. Não lembro se a gente chegou a falar, não, a gente falou foi do Punho de Ferro do Matthew Rosenberg, que é depois, né, do Karen Andrews, eu acho que a gente não chegou a falar aqui, não. Do Rosenberg, não, do Brisson. É de Brisson, é. É porque é tudo É, aquela patota e a gente... Tudo amigo, é tipo dizer, foi o Marquito, foi o Dan, foi o Maurício, tudo arte final. Mas realmente é uma história que eu acho que muito injustiçada na época. Não é o Cavaleiro das Trevas do Homem-Aranha, tá longe de ser. É uma história divertida, é um futuro possível que, se você desligar algumas bizarrices, você consegue se divertir. Só fazer um comentário aqui que nessa época a gente não baixava scans como baixa hoje, É verdade. A gente não tinha. Mas tinha, viu? E tinha um bocado. Tinha. Em 2002, mais ou menos, um amigo me deu 6 DVDs de scan. Eu tava há 2 anos sem ler gibi quando a Baio parou de publicar aqui, né? Acabaram as prêmios, tentou voltar aquele formatinho da DC e não deu certo. Ficou uns 2 anos sem sair gibi até que a Panini adotou, né, as linhas. E um pouco antes da Panini começar a publicar, esse amigo me deu uns DVDs lá, tudo de scan importado mesmo, do DC++, alô Joel, o último usuário vivo no Brasil do DC++, plus, como dizem os chiques. Mas já tinha sim, tinha o Sedentário Hiperativo, tinha o Rapadura, tinha o Vertigem. As listas de distribuição por e-mail. Ah, é verdade. Eu não participei não, mas eu sabia que tinha. E tinha que ir no laboratório da faculdade pra baixar essas coisas. Laboratório de informática, hein, Marcos? Ó. Mas assim, é R$17,90. Esse gibi saiu com esse preço aqui. É aquela época que tinha aquelas capas pretas só com desenho central, né? Dos títulos. Sim. O Iron Ultimate saiu, que eu não lembrava também que eu tinha esse volume, que é o primeiro arco. Aranha 2099 saiu. 2099 saiu. A morte da Jean the Wolf, que a gente já comentou no Pilha do Aranha. E saiu muita coisa legal. E esse Potestade, que o meu começo do meu raciocínio é esse, assim, a gente não sabia tanto do que é que se tratava os gibis, né? Fora um factório ou outro como esse aí. Mas por R$17,90, 6 edições, naquela época dava para você arriscar comprar um gibizinho e saber do que é que se tratava enquanto lia, né? Que foi o caso aqui. A gente só via essa capa sensacional do Aranha, todo quebrado, todo arranhado lá, o uniforme se desfazendo, abraçado na lápide da Mary Jane. Da Mary Jane. É. Só essa imagem já te convence a comprar. Agora hoje, né, essa imagem saía numa capa dura a R$56,90 e aí você pensa, faço isso ou compro um iFood? É verdade. Bom, já que você falou de um gibi 14 anos atrás, então eu vou falar de um gibi que saiu esse mês, ou mês passado, nos Estados Unidos, né? Ainda nem tem previsão de sair aqui. Mas olha o Marquito lendo o gibi novo. Pois é, tá vendo? Milagres acontecem, a exceção que confirma a regra. E é logo do seu autor favorito. Ah, não. Maurício Dantas. Ah, sim, não. Vou falar de Tonho Rei, o nosso querido Tom King, que mais uma vez quer nos engabelar com aquelas maxi-séries de 12 partes que alguém tenta se matar logo no primeiro capítulo, se bem que nesse daqui não chega a querer se matar, mas eu tô desconfiado que no final vai ser isso, que é The Human Target, que é a nova maxi-série dele para o Black Label, com os desenhos lindos do Greg Smallwood, e fala desse personagem, né, o Alvo Humano, que é um personagem um tanto quanto obscuro da DC, né, ele não é um personagem que é muito explorado, ele já apareceu algumas vezes, né, ele já teve algumas séries pela Vertigo, pela DC, que ele é um cara que ele é como se fosse um mercenário, né, ele é contratado para se passar pela pessoa que está sendo ameaçada, né? Está sendo perseguida ou ameaçada de morte. Então ele se disfarça com a pessoa que está sendo ameaçada para capturar quem está tentando matar aquela pessoa, né? Ele vende esses serviços. Então ele se torna um alvo humano. Ó, como é criativo, né? O nome. E o Tom King vai fazer essa maxi-série. E nesse primeiro número, o alvo é o Lex Luthor.
E ele então se disfarça de Lex Luthor, porque o Lex recebeu algumas ameaças, né? Mas por incrível que pareça, uma dessas ameaças ele levou a sério e a ponto de contratar o Christopher Chance, que é o personagem, né? O alvo humano. E ele se disfarça lá, e ele consegue capturar. Só que não é só essa a ameaça do Lex, ele acaba descobrindo que ele foi envenenado, o Chance, né? Ele acabou sendo envenenado e é uma toxina assim bem potente que ele só tem 12 dias de vida. Então ele dentro desses 12 dias ele precisa encontrar uma cura para ele, descobrir quem envenenou ele e descobrir consequentemente quem está querendo matar o Lex Luthor. Que ele prende lá um cara que foi tentar fazer um atentado, mas é um maluco ali no começo. E, assim, é o Tom King, né, fazendo. E na capa, logo na capa da primeira edição, o que chama a atenção é que tá ali o alvo humano e os membros da nossa queridíssima liguinha, né, da Liga da Justiça do Demates e Kate Giffen, todos eles apontando uma arma ou ameaçando ali o Chancellor de costas ali numa pose bem James Bond e todo mundo ali meio que de arma em punho ameaçando ele. Então já tem essas coisas que depois do que ele fez com o Wally ali na Heroes in Crisis, ele vai tentar fazer alguma coisa, tentar destruir a liguinha aqui para alegria do Dandidio, né? O E inimigo da vamos, alegria. inimigo da diversão, né? Os inimigos, né, da alegria aí. Quase um team-up póstumo do Didio. E eu sei que eu tenho certeza que você assim que saiu essa edição foi a primeira coisa que você leu nessa terça-feira, Maurício. Não, eu ia Você esperar. leu para poder falar mal, eu tenho certeza. Não, eu li pra falar mal, é verdade. Mas eu ia esperar sair alguns números, como esse foi Rorschach. Mas acabei ficando curioso lá, porque eu vi alguns comentários. Você até falou que ia ler, né? Aí eu disse, então vou ler logo, a gente deve gravar algum pilha disso e tudo mais. E gosto do Greg Smallwood, conheci ele no Cavaleiro da Lua. Ele desenhou, né, na fase do Lemmy e tudo mais. Aqui saiu naqueles encadernadinhos da Panini. E vi que ele, que na verdade, colocou a liguinha nesse gibi do Alvo Humano, porque a filha dele é apaixonada pela Gelo. Tem aquele desenho Super Hero Girls, né? Um desenho para meninas, que a filha dele adora e ela que queria assistir, ver a Gelo e tudo mais, aí ele colocou. Então achei fofo. Não, você sabe que eu não tenho instinto paterno algum, mas achei fofo. Só com gatos, né, que eu tenho instinto paterno. E eu gosto do personagem Alvo Humano. Eu o conheci, não saiu uma mini dele aqui naquelas picaretagens de editora daqui, se não me engano. Sim, Eu não sim, sim. li, mas eu conhecia de mencionar. Eu acho que ele apareceu no Esquadrão Suicida antigo. No 952 ele chegou a ter uma passagem também pelo Esquadrão Suicida. E tinha uma série de TV muito legal com ele, que só durou 2 temporadas. Ainda teve 2 temporadas, eu achei que tinha sido só uma temporada. Pois é, a segunda temporada foi mais curta, salvo engano. E eu descobri que existia sem querer, assim, na época que baixar torrent ainda é uma coisa de deixar a noite toda rodando o torrent pra poder baixar um capítulo só. E eu fui assistir, isso nunca passou em TV aqui, dessa vez não é pirataria. E eu gostava muito dessa série. Achava bacana o conceito, né? Ele tinha um parceiro na série, um sidekick, que é o ator que fez o Rorschach no filme do Watchmen, inclusive. Esqueci o nome Olha dele aí. agora. Que fez E também o novo Fred Krueger, tá lá no Robocop. é, isso mesmo. É, Ele é um ator bem famoso, é aquele cara que tá sempre lá nos filmes, a gente não sabe o nome dele nunca, né? é verdade. Eu gostava muito dessa série. E tinha uma coisa assim, ele não virava tanto a outra pessoa, não. Era mais realista nisso, né? Ele assumia o papel, então ele ficava mesmo de guarda-costas da pessoa, acompanhava os hábitos da pessoa, etc. E aí eu fui até nos gibis, não achei muita coisa interessante para ler, não. Li essa mini que saiu aqui clandestinamente, semi-clandestinamente, não sei. E quando se fala do personagem, me levanto a orelha assim para saber o que é, porque eu realmente gosto, tem essa lembrança da série bacana. Muito antes desse universo compartilhado do Warner Channel, né? Gostei desse primeiro número, realmente, né, como você falou, tem alguém morrendo, prestes a morrer, né? No caso, ele não quer se matar ainda, mas ele sabe que vai morrer em 12 dias.
Pois é, mas assim, eu não duvidaria se chegar lá no final da última edição aparecer que foi ele mesmo que fez isso. Também não duvido não. E ter algumas referências aí filosóficas ao tempo em que o Tom King passou, em tempo que o personagem passou na guerra, né? Porque ele fica fazendo terapia nos gibis e são vocês que financiam a terapia do Tom King. E assim, gosto de gibi de espionagem, acho bacana. Há algum tempo a gente até já comentou num pilha, acho que de passagem mesmo, chegamos a falamos do 007 que saiu recentemente, que o Ellis até escreveu o primeiro arco. Curto gibis assim, isso é muito bem desenhado. O Smallwood tem a pegada pra esse tipo de gibi. Assim como o Fornés caiu bem lá no Rochar, o cara só trabalha com desenhista bom, verdade seja dita. É verdade, é verdade. Então isso acaba motivando você até pelo menos saber o que tá se passando ali e tudo mais. Rochar, pelo menos a arte é boa, porque o texto é uma porcaria. Mas aqui os dois estão tão legais, pelo menos esse comecinho é bom sim. Agora eu só lamento que mais uma vez tem morte, tem traição, ele vai cagar com personagens que são legais e pra cima e tudo mais. Pois é, Ou não, ver. né? Vamos ver o que ele vai fazer, porque assim, nesse primeiro número, apesar de ter a liguinha na capa, eles não aparecem, né? Aparece na última página só. Pois é, na última página ali, tipo, o que a gente tá fazendo aqui, alguma coisa assim, né? Na capa tem, até o Gnort tá na capa, né? Tem a mão do Gnort na capa. Então, a gente não sabe bem o que vai acontecer com esses personagens, né? Mas depois do que o Tom King fez em Heróis em Crise, eu não confio muito no que ele pode fazer com esses personagens, né? Mas, como é uma história do Black Label, né? Então, não vai valer pra cronologia, né? Então. Meme da Regina Duarte, né? Eu tô com medo. Ai, pois é. Acho que é isso, né, Maurício Dantas? Um programa curtinho, rápido, rasteiro, e para que vocês possam voltar e aproveitar o restante das confraternizações de fim de ano. Eu espero que vocês tenham ouvido isso enquanto lavavam a louça e lavaram a louça rapidamente, né? Sinto muito deixá-los na mão. Pois é, vai ser que não seja a louça da ceia, né? Que aí lascou. Qualquer coisa, deixa aí o player rolando que vai entrar o próximo episódio, com certeza em algum Omniverso que você pulou, porque ninguém ouve o Omniverso. Ei, maldade. Eu não ouve o pilha, a gente tá salvo. Pois é verdade. Tá justo, muito justo. Justíssimo. Desculpas apenas pro Regi e pro Jamerson que moram em nossos corações. É verdade, eles escutam os outros podcasts também do Arte Final Incorporated. Então é isso. Obrigado, viu, Maurício Dantas? Eu que agradeço, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, depender de quando você está ouvindo isso. E é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br